Boa noite, meus irmãos. Tomaram susto? Desculpa. Que bom estar aqui mais uma vez, né? Eu vim aqui uns 6 anos atrás. Tem tempo, já mudou bastante coisa. O pessoal está aí mais bonito, né? Que bom, vocês me conhecem? Meu nome é Bruno, sou aracruzense de coração. Meu coração está ali, ó. Levanta. Minha esposa. E eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, voltar a essa cidade. Eu estou morando em Linhares. Volto a Aracruz para rever meus amigos, pessoas que amo. E eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, se você puder. E se você puder cumprimentar alguém com um abraço, né? Um aperto de mão, dá uma boa noite para essa pessoa. Mas dá uma boa noite com um sorrisão, né? Todo mundo com a cara fechada. Dá um sorriso. Cumprimenta a pessoa. Amém. Eu queria cantar uma música com vocês, assim que vocês terminarem de cumprimentar. E ela é assim, ó. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Você pode cantar isso? Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mais uma vez, as minhas mãos. Se você sentir a vontade de fazer isso, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Que seja o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Sigam a Denis, irmãos. Tá batendo palma. Vamos lá. 1, 2, 1. Oh. Espírito, declare, enche a minha vida. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Sua igreja, enche-me do teu poder. Declare, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Se você puder levantar suas mãos e declarar: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh, 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 meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar
As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Esse é o nosso desejo. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Boa noite, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Amém. Eu quero agradecer a você que saiu da tua casa e hoje se une a nós em um só povo para louvarmos e engrandecermos o nome deste Deus que nos amou, e hoje nós anunciamos este evangelho de amor, esta mensagem do Senhor até que Ele venha, e este é o tema do nosso aniversário, anunciando o amor de Jesus até que Ele venha. E para nós é um prazer receber você aqui nesta noite. Lembrando que hoje só está começando, amanhã nós teremos mais atividades. Mas antes de você sentar, para eu dar os outros recados, eu gostaria de orar com você. E quero convidar que você abra sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu a teu discípulo, a teu filho na fé, Timóteo, capítulo 2. Este texto nós compartilhamos na nossa vigília de oração que tivemos aqui na última sexta-feira, um momento muito gostoso de compartilhamento. Nós tivemos aqui 39 pessoas clamando a Deus por esses dias, para que esse dia seja bênção na sua vida também. E lemos ali e oramos sobre esse texto, e gostaria de compartilhar com você este texto mais uma vez. Diz assim a palavra de Deus: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, o nosso Senhor, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nosso país, e não só o nosso país, o mundo tem sofrido com essas questões desta pandemia, do coronavírus. E nós temos orado muito a Deus para que Deus nos guarde deste tempo. Eu quero aproveitar e lembrar os irmãos, nós temos um álcool gel aqui em cima, saindo na porta você tem ali, que você pode também depois higienizar a sua mão. Lá no nosso salão também tem outro, que você também pode agir assim. E essas são as precauções que nós estamos tomando e orientando a nossa igreja acerca disso. Mas eu gostaria de orar com você neste tempo, e aqui eu escolhi esse texto justamente por isso, para nós clamarmos a Deus neste momento. Em primeiro lugar, em gratidão pelos 33 anos de existência dessa igreja. Deus me deu o privilégio de participar de 4 desses anos. Esses 4 últimos anos, Deus tem me permitido desfrutar da companhia dos irmãos, servi-lo aqui nesta terra que já aprendemos a amar. Quase, não de natureza, mas de amor, já sou quase aracruzense também, viu? Tá quase. Mas nós nos sentimos aqui, locais já. E eu quero orar com você. Em primeiro lugar, em gratidão a esta agência de Cristo. Eu creio que essa igreja foi para muitas pessoas, aquela que apresentou o Evangelho, e hoje essas pessoas desfrutam da graça do Senhor. Então esse é o motivo de gratidão desta igreja estar nessa localidade, e durante este tempo está anunciando esse amor de Jesus Cristo, esperando a volta redentora deste Deus para nos buscar e nos levar para a eternidade, onde não existirá mais nada, não existirá coronavírus, não existirá morte, dor, pranto, porque todas essas coisas são passadas, e lá nós iremos eternamente com Ele. E também orar para que Deus guarde o nosso país, guarde a nossa família, guarde o seu povo destas enfermidades, não só do coronavírus que hoje está na mídia, mas de muitas outras, e principalmente que nos cure, que lave a minha, lave a sua alma do pior vírus que existe, do pecado, que não nos mata fisicamente, mas nos mata eternamente,
e uma separação total de Deus, eterna do Senhor. Este talvez seja o maior vírus, o pior deles, e que muitas vezes não damos manchete, não damos a devida atenção, como este agora, essa gripe que tem assolado e o pecado que tem nos permitido muitas vezes dormir em paz, sem sentir o peso da pior doença que existe neste mundo, mas que Deus essa noite pode te livrar em nome de Jesus. Vamos clamar a Deus, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado e bondoso Pai, em primeiro lugar nós queremos agradecer ao Senhor, porque o teu povo se encontra aqui nesta noite, nesta igreja, onde juntos clamamos, louvamos, buscamos a tua presença, porque o Senhor nos amou de maneira incondicional, nos resgatando, Deus, nos livrando do jugo do pecado e nos permitindo viver na companhia do Senhor, não somente nesta vida, mas com uma promessa de que será eterno, e nós cremos, porque é desta verdade que vem a nossa esperança. E Deus, neste momento de tantas dificuldades, não só na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas no mundo inteiro, onde tem sofrido, Deus, tem sido assolado por essa enfermidade, Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos, na história do teu santo livro, Deus, narrado em todos os acontecimentos, muitas coisas similares a essa, guardadas em suas proporções, o povo sofreu, e nós percebemos que a verdade dita por Abacuque, a verdade depois repetida por Paulo, e é o que nós cremos hoje, é que o justo ele vive pela fé, e nós cremos que o Senhor tem sustentado os teus servos, nós cremos no livramento do Senhor, e nós cremos também na manifestação do poder do Senhor sobre nós, sendo possível, ó Deus, de uma forma inesperada e inalcançável para o homem, por uma vez só, banir todas essas questões, nos dando capacidade, como já tem dado humana, para lidarmos com essa enfermidade. Pai, nós nos entregamos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos guarde, nos livre, ó Deus querido, e se for o que tivermos que enfrentar, que esteja conosco, nos abençoando, nos capacitando, nos orientando. E Deus, nós queremos colocar todo este culto em tuas mãos, desde já, e mais uma vez apresentar ao Senhor a vida do teu servo Bruno, juntamente com todos os seus companheiros aqui neste momento de louvor, que sejam apenas boca do Senhor, que o louvor que saia dos seus lábios, e não só dele, mas dessa igreja, seja para exaltar o único Deus que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, use os teus servos poderosamente como instrumento do Senhor em tuas mãos para abençoar a vida dessa igreja, e que de forma mútua eles sejam abençoados por este povo que aqui está. Deus, também quero apresentar a vida do teu servo, pastor Márcio, em tuas mãos, aquele a qual o Senhor já preparou, desde quando orávamos pedindo uma pessoa para que o Senhor usasse, transmitindo a palavra do Senhor aqui. O Senhor já trouxe a nossa memória, a memória desta igreja, este pastor escolhido pelo Senhor. Ó Deus, desde então estamos orando, e tenho certeza que o Senhor já colocou no coração dele aquilo que o Senhor necessita, que não somente a igreja, mas todos aqueles que aqui estão, ou todos aqueles que estão assistindo através da internet em qualquer lugar, para entender, para terem seus corações transformados pela manifestação da tua palavra e exposição da mesma através do teu servo. Conduza-nos em paz, e seja um momento eterno de gratidão ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio, e por isso estamos alegres. Nós agradecemos ao Senhor e oramos a Ti, no nome poderoso e santo de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Você pode pegar o teu lugar, e eu gostaria só de pedir aos irmãos, os membros da igreja, se temos membros da igreja sentados mais atrás, peguem as cadeiras da frente, e indo chegando os nossos visitantes, eles terão as cadeiras do fundo para se acomodar. Então você que é membro da igreja, se puder pegar as cadeiras mais à frente vazias, nós agradeceríamos, tá bom? Antes de voltar a palavra para o nosso irmão Bruno, que nos conduzirá neste momento de louvor, eu quero deixar mais um texto da palavra de Deus para você, que diz assim: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. E o verso 2, que é o verso que eu mais gosto, diz assim: como rimos e cantos de alegria. Então as outras nações disseram:
o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Eu quero convidar a você a cantar bem forte ao Senhor, para que os 4 cantos em volta desta igreja ouçam e possam reconhecer que há 33 anos, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e essa é o motivo da nossa alegria. Louvemos ao Senhor com os nossos irmãos da música. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha está nas mãos do meu Jesus, quem vive está, vive está. Porque Ele vive, eu posso crer. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, nosso Deus está vivo. Nós temos um Deus que é vivo para uma igreja viva. Eu vou repetir para você dar um glória a Deus. Nós temos um Deus vivo para uma igreja viva. Nós podemos ver a vida de Deus neste lugar. Deus tem sido presente ao longo desses anos nessa igreja. Deus tem sustentado com mão poderosa. Nós passamos por dificuldades, passamos por lutas, mas Deus sempre foi o Deus dessa igreja. Não é verdade, irmãos? Nós estamos cantando porque Ele vive, eu posso crer em um amanhã. Eu creio que essa igreja é uma igreja marcada para a eternidade. Isso não é uma palavra bonita de efeito, né? Eu creio de verdade. Eu creio que toda a igreja de Jesus, ela foi marcada para a eternidade, porque todos nós temos um caminho para trilhar. E se você entende dessa forma, se você quer cantar essa música nessa perspectiva, eu queria que você ficasse de pé. Vem te cantar mais uma vez. Deus enviou. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. A cruz morreu, na cruz morreu, por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. A igreja viva vai declarar isso agora. Porque Ele vive, posso crer no ar. Abra sua boca, irmão, e declare. Porque Ele vive, oh, temor não há. Aleluia. Mas eu bem sei que a minha vida, você crê nisso?
amado. Vamos à igreja viva para nos salvar e perdoar. A cruz morreu por meus pecados. Ele está vivo, mas ressurgiu em vivo com o Pai está. Porque Ele vive. Vamos lá, igreja, posso crer no amanhã. Eu creio porque Ele temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que vivo está no nosso meio. Tu estás aqui, Senhor. Quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Se você puder levantar suas mãos com fé, sem medo, então, quantos creem nisso nessa noite? Terei vitória. Dá um sorriso no rosto aí, irmão, e declare: e a glória do meu Jesus, que vivo está. Ele está vivo, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Mais uma vez, porque Ele vive. Essa igreja, porque Ele vive, posso crer. Você crê com convicção? Ele está vivo. Temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Que vive está. Ele vive, Ele reina, é o Senhor desta igreja. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Ele é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Vamos adorar com tudo que temos nessa noite, amém? Deus te deu o braço para você bater palma para Ele, para você levantar as suas mãos em adoração e celebrar. Nas nuvens Ele vem. Vamos lá. Nas nuvens Ele
impedirá nosso Senhor? Meu Deus é um leão, leão de Judá, que ruge com poder, sem nada temer. Todos se prostrarão diante dele. Meu Deus é o Cordeiro, Cordeiro imolado, seu sangue ao mundo deu, livrou-nos do pecado. Todos se prostrarão ante o Cordeiro e leal, todos se prostrarão diante dele. Todos nós nos prostraremos. Abram-se os portais, abram-se os portais, pois há caminho, o Rei está. O Deus que nos salvou está aqui para libertar. Quem impedirá nosso Senhor? Vai! Meu Deus é um leão. Todos se prostrarão diante dele. Meu Deus é o Cordeiro, Cordeiro imolado, seu sangue ao mundo deu, livrou-nos do pecado. Todos se prostrarão ante o Cordeiro e leão, todos se prostrarão diante dele. Todos hão de se prostrar e adorar ao Cordeiro que vem, ao Cordeiro que vem. Quem impedirá nosso Senhor? Quantos creem nisso? Ninguém pode parar nosso Senhor. As obras dele continuarão, o plano dele vai persistir. Ninguém pode parar. Oh, quem impedirá? Abra sua boca e declare: ninguém pode parar nosso Senhor. Oh, quem impedirá nosso Senhor? Ninguém pode parar. Meu Deus é um leão, leão de Judá, que ruge com poder, sem nada temer. Todos se prostrarão diante dele. Meu Deus é o Cordeiro, Cordeiro imolado, seu sangue ao mundo deu, livrou-nos do pecado. Todos se prostrarão ante o Cordeiro. Vamos cantar isso, todos se prostrarão. Todos se prostrarão diante dele. Todos se prostrarão ante o Cordeiro e leão. Todos se prostrarão diante dele. Todos se prostrarão ante o Cordeiro e leão. Todos se prostrarão diante dele. Se prostrarão. Aleluia. Ah, irmãos, eu não sei se você fica andando na rua na expectativa da volta de Jesus. Quem fica assim? Todos tinham que levantar as mãos. Todos nós tínhamos que levantar as mãos, porque em um segundo Jesus volta e vem buscar a noiva, vem buscar a igreja viva. Quem é a igreja viva aqui? Levanta a sua mão, vai. Eu sou a igreja viva. Eu sou a igreja viva porque eu tenho um Deus vivo. Eu sei que você não gosta de fazer isso, mas vira para o irmão do lado e fala para ele: olha, você é a igreja viva. Não esquece disso. Não esquece de dizer isso. Não esqueça disso, você é a igreja viva. Então, igreja, se comporte como uma igreja viva. Tem atitudes de igreja viva. Uma igreja viva é uma igreja que adora fervorosamente, que crê no que canta.
e que vive dia após dia. E nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. Quantos estão reunidos no nome de Jesus aqui? Aleluia. Jesus está na casa, irmão. Jesus está aqui neste lugar. Permita que Ele toque você nessa noite. Permita que Ele possa alcançar o teu coração. Nós somos tão pecadores e miseráveis que nós precisamos dEle para adorar a Ele. Já parou para pensar nisso? Nós precisamos de Deus para nos ajudar a adorá-lo. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Eu queria que você dissesse para Jesus: por que você veio aqui hoje? Qual o seu objetivo? Sabe, irmãos, culto, adoração é individual. Você precisa, ao subir essas escadas, falar: Jesus, eu quero me encontrar com o Senhor. Não que esse lugar aqui é mais especial, porque o Senhor está em todos os lugares comigo, mas eu sei que o Senhor vai falar algo comigo hoje. Eu quero falar coisas para o Senhor. Você pode fechar os seus olhos e fazer isso agora? Irmãos, isso não é um ato religioso, é um ato de adoração. Fala com Jesus: eu estou aqui, Senhor, eu não sei porque eu estou aqui, mas eu quero que o Senhor arrume minha mente, arrume meu coração. Eu quero estar diante de Ti, Senhor, para Te adorar de verdade, Senhor. Queremos estar aqui de verdade, Senhor. Acha verdade em nossos corações, Senhor. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo. Mistério de tua glória, Cristo em ti se... Você pode levantar suas mãos e declarar: oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Sim, Senhor. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ele deixou o céu para nos buscar, aleluia. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar, aleluia. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, aleluia. Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Cante comigo, irmão, adore a Deus. Sua voz foi feita para adorá-lo. Mais uma vez, mais uma vez. Te adoro, Senhor. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, aleluia. O céu te adora, proclama a tua glória. Cidade viva está, é sempre
forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. É assim invencível. Vamos, igreja. Hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo. Só a igreja, bateria. Vamos celebrar o Senhor. És invencível. És invencível, inigualável. Hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Quem está feliz, diga um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Eu quero pedir a você que se assente neste momento. Nós já louvamos, nós cantamos, depois vamos cantar mais. Mas hoje também Deus preparou algo especial ao teu coração, que é a tua palavra lida e explanada em nossa vida também, que é um ato de adoração ao Senhor Jesus. E está aqui um amigo, um companheiro, colega de ministério, pastor Márcio. Eu poderia usar outras credenciais para apresentá-lo. É conhecido dos irmãos, esteve aqui há um tempo atrás, enquanto a igreja ainda estava em seu processo. Teria outros adjetivos para falar dele, mas eu prefiro te chamar de um servo de Deus, instrumento nas mãos do Senhor. Pastor Márcio é pastor da PIB de Muniz Freire, e nesta noite estar aqui compartilhando a palavra do Senhor conosco. Gostaria de te convidar aqui à frente, querido, para, com muito prazer, lhe passar a palavra. Pastor Márcio hoje também é presidente da nossa Convenção Batista aqui do Estado, do Espírito Santo, e nessa noite nos abençoará. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, mais uma vez, e vamos orar a Deus, intercedendo pela vida do teu servo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por este momento que estamos vivendo aqui nesta igreja, de louvor e adoração ao teu nome. Obrigado, ó Deus querido, pelos cânticos agora, até então entoados ao Senhor, preparando o nosso coração para receber a tua palavra. E neste mesmo espírito, ó Deus, eu peço que o Senhor use o teu servo, pastor Márcio, como o Senhor tem usado ali em teu ministério, na tua igreja, e onde o teu Espírito tem levado o teu filho. Que seja boca de Deus esta noite para falar a nós a mensagem que o Senhor já plantou no teu coração, e que nesta noite vidas reconheçam que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, nós oramos, amém, amém. Pastor Márcio, Deus abençoe, querido. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz de Jesus, amém? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Claro que eu fico muito lisonjeado com as palavras. Para mim é Fabinho, tá? Então eu chamo de Fabinho por causa da nossa intimidade, por causa da nossa relação. Com muito carinho, recebi o convite para estar aqui com vocês nesse tempo e, claro, não podia deixar de atender o convite de um amigo, de uma família que para mim é muito cara, que é muito preciosa, e essa igreja também, que eu tive a oportunidade de estar aqui. Esse aniversário é dos regressos, né? O Bruno falou que teve 6 anos atrás aqui, e eu tive há 5 anos mais ou menos atrás aqui com vocês também, então a gente está regressando, né? Eu e o
pastor Bruno também, nesse tempo de celebração pelos 33 anos de existência dessa igreja, aqui nesse lugar, nessa comunidade. Eu quero abrir essa minha palavra pedindo para que você ore por mim e pela minha família. Estar aqui hoje não foi nada fácil. Eu compartilhava com o pastor Fábio que, além das lutas, e eu nem falo com relação à convenção, à igreja, nós temos vivido um tempo muito difícil na nossa família com relação à saúde dos meus pais. Os meus pais agora, a minha mãe tem 69 anos de idade, há 3 anos ela foi diagnosticada com uma doença neurológica degenerativa. Os sintomas são os sintomas do Parkinson com o Alzheimer. E aí vocês entendem um pouquinho o que a gente tem vivido. 69 anos de idade, uma mulher que até então tinha uma saúde fantástica, uma serva do Senhor, e nós temos enfrentado essa luta com ela. Mamãe está em Mantena com meu irmão. Aliás, amanhã à noite eu saio daqui e vou para lá, porque eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade para vê-la, para visitá-la. E peço também para que vocês orem pelo meu pai. O papai está comigo lá em Muniz Freire, há cerca de um mês eu precisei levá-lo para lá. O papai está com câncer em fase terminal e eu peço para que vocês orem. O papai tem 67 anos. Então, só para vocês entenderem um pouquinho a luta e a dificuldade para estar aqui. Até porque eu saio daqui, vou a Mantena, depois volto para Vitória para alguns compromissos na convenção e eu só volto para Muniz Freire na sexta-feira. Então, peço para que, enquanto a gente está nesse culto, vocês estejam orando, principalmente para que as coisas lá com o papai, lá estejam todas calmas, tranquilas, porque obviamente o nosso coração fica apreensivo. E hoje, quando eu fui despedir dele, ele chorou e dizendo: filho, volta logo. E não tem como a gente não se emocionar. Não quero que você se emocione comigo aqui não, tá bom? Não quero fazer você chorar não, deixa eu chorar sozinho. Mas peço para que vocês orem. Quero trazer, claro, uma palavra de saudação, de reconhecimento, uma palavra de congratulação aos irmãos em nome da nossa convenção, em nome dos mais de 80 mil batistas, da qual vocês fazem parte, como igreja filiada, cooperante em todos os níveis, em todas as esferas, e eu, como presidente da convenção, não poderia também deixar de dar essa palavra, nos alegrando com os irmãos nesse tempo, quando vocês completam, celebram 33 anos de vida, de existência nesse lugar, e claro, incentivando os irmãos para que os irmãos prossigam. Por mais quantos anos ainda o Senhor permitir que essa igreja esteja aqui, como as outras demais nesse mundo, na obra que Ele confiou a nós. E aí a gente lembra das palavras do apóstolo que diz que nós devemos ser sempre abundantes, sempre perseverantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho nunca é vão. Então que vocês prossigam, que vocês continuem anunciando Jesus, anunciando a salvação em Cristo Jesus, sendo agentes de transformação nessa comunidade onde vocês estão inseridas. E em cooperação, naquilo que nós batistas fazemos, que a gente continue também realizando essa obra, seja aqui no nosso estado, seja na nossa pátria, seja ao redor do mundo todo. Então, como seu presidente, eu trago também uma palavra de saudação, uma palavra de reconhecimento, uma palavra de gratidão a Deus, em nome desses mais de 80 mil batistas que estão espalhados nos 78 municípios do nosso estado, que há mais de 115 anos nós temos levado e plantado a semente do Evangelho no coração de cada capixaba. E obviamente eu tenho dito que se nós estamos num dos estados mais evangelizados da nossa federação, como sempre as pesquisas apontam, o IBGE está aí para dizer isso, isso se deve a nós batistas, porque missões está na nossa veia. Gosto muito da palavra do saudoso pastor Exaltino, que dizia que se cortar a veia de um batista, não sai sangue, sai missões. E missões está aqui, na nossa veia. A gente cumpre esse chamado de Jesus de levarmos adiante a salvação, apresentando o Evangelho a cada pessoa, a cada cidadão. Bem, trago, claro, um abraço da minha igreja, da PIB de Muniz Freire, da qual o Senhor tem me dado a alegria e o privilégio de pastoreá-la nesses últimos 5 anos, tá joia? Nós estamos lá no sul do estado, lá no Caparaó, uma região muito agradável, muito aprazível. Se você quiser tirar férias, vai lá para aquela região. O Pico da Bandeira ali é fantástico, tem algumas pousadinhas ali excelentes, então fica aí uma sugestão. Você vai provar o melhor café do nosso estado, que está ali naquela região. Brejetuba foi eleito o melhor café do mundo, tá bom? O melhor café do mundo. Numa das seleções que nós temos ali de café naquela região, e Muniz Freire está ali fazendo parte ali daquela região do Caparaó. Compartilhe o amor
de Jesus até que Ele venha, ou compartilhando o amor de Jesus até que Ele venha. Quando o pastor Fábio me apresentou esse tema, eu disse, uau, fantástico, quanta coisa que a gente tem para dizer aqui nessas duas frases, né? Vamos separá-las, duas frases, compartilhando o amor de Jesus até que Ele venha, e eu fiquei numa sinuca de bico, como a gente diz por aí, porque eu só tenho duas mensagens para falar desse tema, tão amplo, que traz tanta coisa ao meu coração quando eu penso nele. E eu separei o tema, então hoje eu quero falar com vocês da segunda parte, até que Ele venha, para amanhã então eu ir para a primeira, eu vou andar para trás, tá bom? Eu vou falar primeiro do até que Ele venha, o que Deus trouxe ao meu coração quando eu penso nisso, porque quando eu fiquei pensando o que Jesus quer de nós, o que Ele espera de nós, até que Ele venha, até que Ele retorne, gente, eu separei, sério Fábio, eu acho que umas nove temas de mensagens para poder pregar, só no até que Ele venha. E aí depois eu tinha ainda o compartilhando o amor de Jesus, então foi um desafio difícil, mas muito gostoso, muito prazeroso. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, eu quero ler com você do verso 13 ao verso 19. Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 13 até o verso 19. Você está vendo uma pessoa próxima a você, se bem que o texto está sendo projetado também, então você pode acompanhar na projeção. E a palavra de Deus diz assim: Jesus foi para a região que fica perto de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra, será proibido no céu. E o que você permitir na terra, será permitido no céu. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique ela aos nossos corações nessa noite. Eu quero, nessa noite, compartilhar com vocês essa mensagem que tem como tema: até que Ele venha, valorize aquilo que é o mais importante para Deus. Até que Ele venha, valorize você, aquilo que tem mais valor aos olhos de Deus. E a gente poderia começar fazendo algumas perguntas, daquelas perguntas que mexem com a gente, que trazem uma certa inquietação a gente. Teria a Igreja de Cristo surgido por acaso? Seria ela a obra do descuido? Ou será que a igreja é de fato resultante dos propósitos de Deus? Interessante que a resposta que a gente dá a essa pergunta vai mostrar o valor que nós atribuímos a esse organismo. E notem que eu não disse organização, eu disse organismo. A igreja, mais do que uma organização, é um organismo vivo, porque a igreja é cada um de nós. Nós somos a igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos aonde o Espírito Santo de Deus habita. Este espaço é só um prédio. Esse salão, que a gente chama às vezes de templo ou de igreja, é apenas um conjunto de 4 paredes, com uma disposição de cadeiras da forma como está colocado. Porque a igreja é você, a igreja sou eu. A resposta que a gente dá à pergunta sobre o surgimento da igreja vai revelar então o valor que nós damos a ela. E eu queria nessa noite tentar passar para você de uma maneira rápida, sucinta, como que a igreja tem valor aos olhos de Deus. Porque a igreja não surgiu por acaso. A igreja não é obra do acaso, ela não surgiu por descuido, não. Ela é resultante dos propósitos de Deus. E para aquelas pessoas que são conhecedoras das Escrituras Sagradas, fica claro desde o início
Desde o começo, lá no livro de Gênesis e percorrendo toda a Escritura, o propósito de Deus em construir para si um povo especial, que tivesse e que vivesse diante dele uma vida especial e que fora chamado para uma tarefa especial. Isso fica muito claro para nós, fica muito evidente para nós. Por exemplo, isso está presente na chamada que Deus um dia fez a Abraão. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão foi pela fé, entendendo que aquele que falava com ele era não um dos deuses da sua comunidade, que a sua comunidade exaltava, não, aquele era o Deus verdadeiro, o único Deus, o onipotente Deus. E Abraão sai. Perceba que a chamada de Abraão não foi a chamada no sentido sai daqui e vai para ali. Abraão sai de Aracruz e vai para Muniz Freire. E quem quiser ir para lá, as portas estão abertas. Tá joia? Não foi assim. Deus disse, Abraão, sai. E no meio da caminhada, e no meio da jornada, eu vou mostrar para você para onde que você vai. Porque, gente, se Deus dissesse para a gente hoje, olha, sai de Aracruz e vai para Muniz Freire, é fácil entender e é fácil obedecer. Deus está dizendo, sai daqui e vai para cá. Mas Deus não fez isso. Deus falou, sai que eu vou te mostrar, sai que eu vou te guiar nessa jornada. E ali a gente percebe então por que Abraão é conhecido como pai da fé, pela fé que ele teve de que aquele quem falava com ele era o Deus verdadeiro. Ele sai nessa jornada e a partir de Abraão, Deus começa então esse projeto de formar para si um povo especial, para que tivesse diante dele uma vida especial e que fora designada também para uma tarefa especial. Depois a gente prossegue na história e a gente vai ver como que isso permanece, esse propósito de Deus, na forma como Deus tira agora o povo hebreu da escravidão do Egito. Você conhece a história. Eu não estou falando da novelinha que passa no canal de televisão, não. Estou falando daquilo que está na Bíblia, tá bom? E aí Deus tira aquele povo com mão forte da escravidão do Egito, para que aquele povo pudesse ir, então, para aquele lugar que Deus havia designado para eles, para que eles ali pudessem viver na presença de Deus. A gente percebe também, no desenrolar dessa história e desse projeto especial de Deus, o tempo do Êxodo, o tempo dessa jornada que durou 40 dias, aliás, amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, dessa história, dessa relação, desse cuidado de Deus para com o povo, porque Deus cuidou do povo durante os 40 anos de peregrinação do deserto, alimentando aquele povo diariamente, cuidando daquele povo, de maneira que o texto diz que nem as roupas deles se gastaram ao longo de toda aquela jornada, ao longo daquelas 4 décadas. Mas a gente vê isso de uma maneira muito clara, através do nascimento de Jesus. Porque você sabe muito bem que o povo de Israel, ele não cumpriu a sua parte no pacto, no acordo, na aliança que Deus havia estabelecido com eles. E agora, Deus mais não tem para si um povo, uma raça ou um sangue, porque agora nós somos o Israel espiritual de Deus. Nós somos o povo escolhido, nós somos a nação santa. E isso não está relacionado ao lugar em que nascemos, à terra em que vivemos, porque nós somos o Israel espiritual de Deus. E esse pacto e essa aliança foi feita através de Cristo Jesus. Mas você sabe muito bem que Jesus veio, mas o autor do Evangelho de João diz que ele veio para os que eram seus, porém os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado, a sua mensagem foi rejeitada, a sua proposta foi rejeitada. Mas mesmo assim, nós podemos perceber que para Deus, a igreja ela é imprescindível diante dos seus planos. Que a igreja tem um valor inestimável diante de Deus. E se a igreja tem esse valor diante de Deus, ela precisa também ter esse valor na minha e na sua vida. A igreja, ela é imprescindível nos planos que Deus tem na minha vida, na sua vida, na história da humanidade, naquilo que Deus está fazendo nesse momento. Mas nós vivemos um grande problema. Isso é uma coisa que tem crescido muito nos nossos dias, em tempos atuais. Vivemos num tempo de uma grande negação da igreja.
E a frase que sintetiza isso é a frase que tem estado na boca de muitos que se dizem cristãos, que dizem: olha, Cristo sim, igreja não. Como se fosse possível isso. Como se fosse possível ter Cristo sem ter a igreja. Há um tempo atrás foi lançado um livro que tem esse tema e que se tornou então jargão para muitas pessoas. Não, eu consigo viver a minha espiritualidade sozinho, na minha casa, no meu ambiente. Eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso estar vinculado à igreja, eu não preciso ser membro da igreja, eu não preciso participar de uma igreja, eu não preciso cooperar com uma igreja, eu não preciso servir na igreja. Não, eu posso viver a minha espiritualidade aqui, porque eu sou de Cristo, e isso é o que importa. Mas sabe, para mim são coisas que são incompatíveis. Querer Cristo sem querer a igreja seria mais ou menos, talvez seja até pobre essa ilustração, mas ajuda a gente a pensar um pouquinho. Se eu chegasse hoje para o pastor Fábio e dissesse assim: Fábio, acho você um cara 10, eu acho mesmo. Ele sabe que isso é verdadeiro. Gosto muito de você. A gente tem, aliás, eu e o Fábio, a gente tem uma área que a gente gosta muito, que é a área de criação, de design, né? A gente é meio que apaixonado por isso. A gente tenta fazer alguma coisa, né? Eu, pelo menos, sou assim. Eu brinco que eu sou um mecânico, né? Dessa parte de criação, de design. As coisas lá da igreja eu faço e tal. Mas é assim, eu sou um cara esforçado, aí eu consigo fazer alguma coisa. E eu falo assim: olha, a gente tem essa área em comum, então eu queria caminhar com você para a gente poder compartilhar isso, trocar ideias e tal, e a gente crescer no nosso relacionamento, na nossa amizade. Só que tem um problema, e eu preciso compartilhar isso com você, porque eu preciso ser franco com você. Eu não vou com a cara da Tati. Não desce. Então, eu queria acertar com você o seguinte: a gente vai fazer assim, 1 vez, 2 vezes por mês, eu vou sair lá de Muniz Freire e vou vir aqui em Aracruz. E aí eu vou para sua casa. Mas você vai fazer o seguinte: você vai pedir a sua esposa para ficar dentro do quarto, porque eu não quero nem olhar para ela, porque assim, não desce. E aí também, de vez em quando, você vai lá em Muniz Freire, mas você vai sozinho, deixa ela em casa, porque não dá, eu não quero ter relação com ela. A pergunta é: qual seria a resposta do Fábio para mim se eu fizesse essa proposta esdrúxula, absurda? Simplesmente ele diria: não, Márcio, nesses termos a gente não caminha. Não dá para caminhar nesses termos, porque eu e a Tati, nós somos um. Nós somos inseparáveis. Não dá para querer caminhar comigo sem querer caminhar com ela. É impossível. Nós nos tornamos uma só carne no tempo e no dia que nós casamos. Por isso que, na minha humilde opinião, é impossível querer Cristo sem querer a igreja dele. Se relacionar com Cristo sem se relacionar com a sua igreja. Então, o meu objetivo aqui nessa noite, nessa nossa breve reflexão, é enfatizar para você e para mim o valor da igreja, o valor de ser membro da igreja, porque até que ele venha, precisamos valorizar aquilo que tem valor inestimável aos olhos de Deus. Em primeiro lugar, algumas ideias que a gente pode extrair desse texto e de outros também que eu quero compartilhar rapidamente com vocês podemos compreender o valor que Deus atribui à igreja a partir da maneira como ela foi fundada. Nós já falamos um pouquinho disso na nossa introdução, porém o texto de Mateus 16, 18 que nós lemos, e eu estou lendo na Nova Tradução da Linguagem de Hoje, eu não sei qual é a sua versão, mas isso não atrapalha tanto. O texto diz: portanto eu digo para você, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Você conhece esse texto? Jesus aqui faz, e nós dessa área de marketing, a gente gosta muito desse negócio chamado pesquisa de opinião. A gente acha que esse negócio de pesquisa de opinião é algo recente. Não, Jesus já fazia pesquisa de opinião, porque Jesus um dia chegou para os seus discípulos e falou assim: deixa eu fazer uma pesquisa rápida com vocês. Entrevistador do IBGE, né? Jesus chegou e aí, o que o povo está dizendo sobre mim aí fora? O que vocês estão sentindo? O que vocês estão ouvindo? Qual é o zum 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 que está rolando aí na galera aí?
sobre mim? E aí os discípulos responderam, né? E Jesus emenda a segunda pergunta: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Jesus quis extrair então dos seus discípulos não só a percepção do que as pessoas estavam dizendo acerca dele, mas do que eles mesmos, como seus discípulos, como aqueles que foram chamados para caminhar com eles, estavam tendo acerca do seu Senhor, do seu Mestre. E aí, obviamente, todos nós sabemos que Pedrão era aquele cara impulsivo das respostas rápidas, e Pedro logo de pronto ele responde: ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: Pedro, muito bem, dessa vez você está aprovado, corretíssimo, mas essa verdade não veio de você mesmo, ela foi revelada pelo Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer mais uma coisa para você: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem as portas ou nem a morte poderá vencê-la. De fato, o embrião da igreja estava lá no Antigo Testamento, mas aqui Jesus diz que a edificação, a construção da igreja seria uma tarefa sua. Obviamente que eu não quero entrar na discussão teológica aqui dessa afirmação de Pedro, embora o catolicismo queira usar esta afirmação para justificar o papado. E na minha opinião aqui não há nenhuma dificuldade em nós admitirmos que de fato Jesus se referia a Pedro ao dizer: olha, sobre você, no sentido de que a igreja são as pessoas, de que a igreja seria constituída de pessoas. Então, se Jesus, e ele é a pedra angular da igreja, a gente pode dizer que Pedro foi o primeiro tijolinho, mas eu e você somos um tijolinho dessa construção. Eu e você somos tijolos dessa construção, que tem Cristo como pedra angular, que tem Cristo como a pedra de esquina. Não há nenhuma dificuldade de a gente compreender isso. Jesus não estava dizendo aqui que Pedro agora seria o primeiro papa, o primeiro pai da igreja, não. Ele está dizendo, ao olhar para Pedro, dizendo: é sobre pessoas como você. Pessoas que farão a mesma afirmação que você fez, que eu vou edificar a minha igreja. Mas o que fica claro e evidente para nós aqui é o fato de que a edificação da igreja é uma tarefa do próprio Cristo. A gente sabe que Jesus começa a sua igreja com um pequeno grupo. Jesus começa a sua igreja com um PGM, com uma célula. Eu não sei qual é o nome que você gosta mais de usar. Os 12 ali que caminhavam com ele, obviamente que daqui a pouco aquele grupo cresceu, eram 70, 72, e lá na frente a gente vai ver que esse número foi só crescendo. Houve aquela explosão. Um pouco tempo mais para frente, o apóstolo Paulo vai dizer então que Jesus, o próprio Jesus, é o fundamento da igreja. Como eu disse, ele é a pedra de esquina, a pedra angular. Você sabe muito bem, talvez os mais jovens aqui não conheçam, a gente tem hoje blocos, tijolos, paredes de drywall, construções que são rápidas de se fazer, mas antigamente as pedras eram talhadas. E não havia o desenvolvimento de tantas ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, que são aplicadas na construção civil. Então eles escolhiam uma pedra mais retinha, mais perfeita, e colocavam ela na esquina, na quina. E a partir dela, as paredes eram edificadas. De maneira que aquela pedra precisava ser a mais perfeita possível, porque o resto da construção ia depender dela. É isso que a Bíblia está dizendo acerca de Jesus Cristo. Ele é aquele que direciona, porque Ele que criou, e é Ele quem edifica a sua igreja. E a gente vê então o valor da igreja pelo fato de que ela foi fundada por Cristo. E o próprio Cristo disse que seria sua tarefa a edificação da mesa. Meus irmãos, você precisa entender que Jesus Cristo deu a sua vida pela igreja. Foi pela sua igreja que Jesus morreu. Os primeiros cristãos ao longo da história, também, muitos deles deram a sua vida pela igreja. E o que fica evidente para nós é que a vinda de Jesus a esse mundo, claro, tendo o propósito maior de entregar a sua vida ali na cruz para morrer e pagar a culpa, o preço dos meus e dos seus pecados, mas fica evidente para nós o quanto a igreja é importante, porque uma das tarefas de Cristo também, ao vir a este mundo, foi constituir a sua igreja.
E a pergunta que eu faço para você é: você tem considerado isso? Você tem levado isso em conta? O fato de que a igreja não é uma invenção humana, mas ela foi fundada pelo próprio Cristo. E por isso ela é de suma importância. E por isso ela é altamente relevante, e por isso ela tem um valor que é inestimável aos olhos de Deus. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é que a gente pode compreender o valor que a igreja tem até que ele venha. A gente pode aumentar a nossa percepção acerca do valor da igreja, ou do valor que Deus atribui à igreja, a partir da posição em que ela foi colocada. E agora eu quero ler com você o texto de Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Se você tem uma Bíblia, pode abrir, talvez o texto seja projetado, você pode acompanhar. Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. A palavra de Deus diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Esse Cristo que é o Cordeiro e o Leão, que nós acabamos de cantar aqui. Ele que tem toda a autoridade. E o texto prossegue dizendo que Cristo deu à igreja como o único Senhor de tudo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Percebam aqui que o texto está dizendo que a igreja foi colocada como corpo de Cristo. O que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer dizer que hoje eu e você apresentamos e representamos Cristo. Cristo não está mais presente por enquanto aqui neste mundo. Um dia Ele vai voltar, um dia Ele vai regressar. Mas hoje as pessoas podem ver Cristo através da minha e da sua vida. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Elas veem Cristo em nós. Elas conhecem Cristo através de nós. O texto está dizendo que a igreja é a expressão plena de Jesus. A igreja é uma unidade orgânica, viva, e que está sobre os cuidados dele. É interessante porque na Escritura Sagrada, principalmente no Novo Testamento, claro, é evidente, nós vamos poder perceber algumas figuras que ilustram a igreja, que apresentam a igreja. Por exemplo, nesse mesmo livro de Efésios, agora no capítulo 2, verso 19, o texto vai dizer que a igreja é família de Deus. É família de Deus. Ou seja, todo cristão, ele faz parte da família internacional de Deus. Isto é, a igreja, porque compartilha a sua fé em Cristo Jesus. O texto vai dizer: portanto vocês, não judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes, agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. A igreja é a família de Deus. Mas sabe uma coisa que eu tenho pensado? É que muitas vezes nós somos uma família desajustada. Nós somos uma família que não demonstra o senso de compromisso e de responsabilidade que nós temos um com o outro. Porque infelizmente o pensamento de muitas pessoas que estão dentro da igreja é o pensamento egoísta, é o pensamento de olhar para si. Às vezes, meus irmãos, nós somos a única família que o membro sai de casa e a gente não vai atrás. A gente não vai ver o que está acontecendo. A gente não se importa. Porque a gente só está preocupado com a gente mesmo. Eu vou à igreja porque ali eu vou ouvir a palavra, eu vou me alimentar, eu vou reabastecer as minhas energias espirituais, eu vou ser, termo da moda, né? Eu vou ser empoderado para uma semana, porque na semana que vem eu volto para receber tudo de novo. E a gente está vivendo assim, como aquela família que cada um vive no seu quarto. Não existe relacionamento, não existe comunhão. Nós somos a família de Deus. E se somos família, somos responsáveis uns pelos outros.
E se somos família, devemos cuidar uns dos outros. E se somos família, devemos amar uns aos outros. E se somos família, devemos fazer aquilo que aquele irmão mais velho, na parábola do filho pródigo, não fez. Porque aquele irmão mais velho devia ter ido buscar o seu irmão que se havia perdido. Jesus é o nosso irmão mais velho, porque ele veio buscar a mim e a você. E a partir desse momento, nós somos incorporados à família de Deus e precisamos viver como família, cuidando uns dos outros, trabalhando para a construção, para a edificação da família. Porque quando eu penso em família, eu penso naquele grupo de pessoas que está vivendo unidas, com um propósito comum. E o propósito é edificar a família, é construir a família, é estabelecer a família. Qual tem sido o seu nível de comprometimento na família de Deus? Como família de Deus, o quanto você está comprometida com ela? A segunda figura entre as muitas que a gente poderia destacar, é quando a Bíblia diz que, como igreja, nós somos o povo de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. E sabe o que é mais especial para mim aqui? Os mais velhos vão entender, talvez os mais novos não consigam entender tanto, mas eu sei que aqueles como eu, um pouco mais experientes, vão, porque já ouviram muito essa expressão. Quando o texto diz aqui que agora, antes a gente não era povo de Deus, mas agora nós somos povo de Deus, essa expressão bíblica aqui, povo de Deus, é aquela expressão que a gente já usou muito, quando a gente diz assim: olha, fulano ou fulana é a menina dos olhos de fulano. Eu costumo brincar com a minha filha, porque ela é única, né? Eu tenho 2 meninos e uma menina. Então eu falo: você é a minha princesa, você é a minha menina dos olhos. Quando a Bíblia diz que nós somos o povo de Deus, isso significa que nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos aquilo que faz o olho de Deus brilhar. E aí eu fico pensando naquele monte de gente que é mestre em criticar a igreja, que é mestre em denegrir a igreja. E às vezes, meus irmãos, o problema maior da igreja não está lá fora, está dentro. Charles Swindoll escreveu um livro fantástico que tem como tema A Igreja Desviada. E nesse livro ele conta a experiência que ele teve numa casa de campo do seu avô, num processo de erosão que foi acontecendo naquela colina. E cada ano que ele ia ali, o avô fazia questão de chamar ele para mostrar que a cada ano, eu estou chegando muito para frente, eu sei que eu estou dando problema para o som, e o pessoal está doidinho comigo lá atrás, lá do som. Eu vou tentar me conter mais aqui, tá jóia? Desculpa. E a cada ano, então, o avô chegava e mostrava que aquela colina estava cedendo, de maneira que ia chegar um dia que aquela casa iria desabar. E Charles Swindoll usa essa expressão, ou essa ilustração, para dizer que isso também acontece com a igreja. A igreja vive um processo de erosão, que às vezes é maior interno do que externo. Eu não me preocupo tanto com quem lá fora critica a igreja. Eu não me preocupo tanto com quem lá fora fala mal do meu Jesus. E a gente viveu agora, né? Sempre que agora em época de carnaval vem toda essa polêmica, né? Porque basta uma escola de samba, porque eu não sei nem por que é escola, né? Por que eles estão ensinando? Eles não ensinam nada, mas tá bom, é escola. E aí falam de Jesus, e aí tem gente que diz que nós devemos defender, que nós devemos levantar a bandeira, que a gente não pode deixar. E eu falo assim: gente, não se preocupa não. Sabe por quê? Porque do mundo eu espero isso. Eu não espero outra coisa do mundo. Eu não espero que o mundo aplauda a gente. Eu não espero que o mundo fique igual aquelas animadoras de torcida de futebol americano, com aqueles pompons, ou lá da NBA, fazendo aquelas acrobacias, saudando a gente, reconhecendo a gente. Não. Agora, o grande problema é quando a gente percebe que a erosão maior da igreja, ela é
interna e não externa. Onde aqueles que se dizem povo de Deus, que fazem parte da família de Deus, são aqueles que mais criticam, são aqueles que mais jogam pedra. Não seja você aquele que joga pedra na igreja, porque a igreja é povo de Deus, é menina aos olhos de Deus. Eu, como pai de uma linda menina, eu fico furioso se mexerem com a minha menina. Não mexa com a menina dos olhos de Deus. Tome cuidado. Você precisa valorizar, você precisa ajudar a construir e não a destruir a igreja do Senhor Jesus. A terceira ilustração, muito especial, que nós até já fizemos referência aqui nesse culto, no momento de louvor, é a expressão bíblica quando diz que a igreja é a noiva de Cristo. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. A palavra de Deus diz assim: fiquem alegres e felizes. Louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou para recebê-la. A ela foi dado o linho finíssimo, o linho brilhante, puro de se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. E aqui, completando aquela minha ilustração que eu fiz usando o pastor Fábio de cobaia, fica muito claro e a gente perceber que no final dos tempos, Cristo vai casar com a sua igreja. A grande festa dos últimos tempos é uma grande festa de casamento. E um dia nós, como igreja, estaremos todas ataviados e nos encontraremos com o nosso noivo, que é Cristo Jesus, aquele que se entregou por nós, aquele que morreu por nós, aquele que deu a sua vida por nós. Quem já casou aqui um dia sabe muito bem que a cena é algo que fica marcado nos nossos corações. E todas as vezes que eu lembro, é como se eu estivesse vendo Fernanda, aquela menina, vindo ao meu encontro para se casar comigo. E isso há quase 17 anos atrás. Nós somos a noiva de Cristo. Por isso que não dá para separar Cristo da igreja. Por isso que não dá para querer Cristo sem ter a igreja. Cristo vai casar com a igreja. Simplesmente não dá. A igreja desfruta de uma posição privilegiada, meus irmãos, através dessas ilustrações que nós encontramos nas Escrituras. E isso, sem dúvida nenhuma, evidencia o valor que a igreja tem, pelo amor que Deus dá à sua igreja. Em terceiro e último lugar, nós podemos compreender, até que Ele venha, o valor que Deus atribui à sua igreja a partir da missão que foi confiada a mim e a você, como igreja de Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus diz: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Como igreja, nós recebemos do Senhor Jesus a missão de sermos portadores das boas novas do Evangelho. Recebemos a incumbência de levarmos adiante, e como muito bem disse o pastor Fábio no início dessa celebração, se o maior vírus que acomete o ser humano é o vírus do pecado, nós temos já a vacina, a cura para esse vírus, para essa doença, para essa moléstia que tem afetado a vida de muitas e muitas pessoas e tem levado à morte, morte física, morte espiritual e morte eterna, muitas e muitas pessoas. O mundo aguarda com a expectativa o surgimento da vacina para essa nova versão desse vírus, denominado da família do coronavírus, Covid-19.
Mas nós temos já a vacina para o maior vírus, o vírus mais letal, o vírus mais mortífero que acomete a vida de uma pessoa. Porque é o Evangelho, que nós recebemos como portadores dessa mensagem. O Evangelho que transforma, o Evangelho que salva, o Evangelho que cura a vida das pessoas. O objetivo da igreja, meus irmãos, é anunciar o poder de Cristo. O poder de Cristo. Nós servimos ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, aquele que um dia há de se assentar no seu trono para julgar, aquele o qual todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que tem todo o poder, aquele que para Ele não há impossíveis. Eu não sei qual é o impossível que você aguarda na sua vida, mas para Deus não há impossíveis. E o texto de Efésios que nós lemos diz então que Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo, e Cristo pegou isso, essa autoridade, e compartilhou comigo e com você, com a sua igreja, porque é a igreja que preenche, que mostra, que evidencia a presença de Cristo. Jesus confiou então uma tarefa para mim e para você. Texto de Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, você conhece muito bem. E a palavra de Deus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, a obra que o Senhor Jesus continua realizando nesse mundo, Ele o faz através da sua igreja. Eu e você, nós somos um instrumento nas mãos de Deus, para que a sua obra continue. Cristo não está mais aqui, mas a sua obra continua através da minha e da sua vida. Nós temos um papel importantíssimo. A missão que nos foi dada. E você sabe que para Deus não tem plano B. Ou é nós ou é nós. Não vai vir anjo do céu para anunciar o Evangelho. É eu e você. E se eu e você, como igreja, recebemos uma missão e uma tarefa tão importante, porque percebam o seguinte, já que a gente está falando tanto de coronavírus, vamos pensar então que um chinesinho inteligente daquele, porque os bichinhos são inteligentes mesmo, ele descobre a cura desse vírus, a vacina, que protegeria aqueles que não foram infectados, mas que também curaria aqueles que já foram infectados, de maneira que aquele vírus fosse eliminado do organismo humano. Não compartilhar isso seria considerado crime contra a humanidade. Não compartilhar a cura seria considerado crime contra a humanidade. E eu fico espantado em perceber que muitas vezes nós não estamos conscientes da nossa responsabilidade. E o fato de que Deus coloca pessoas ao nosso redor para que nós possamos compartilhar o Evangelho com elas. E se essas pessoas estão morrendo, nós estamos cometendo um crime por não compartilhar o Evangelho com elas, por não falar do amor de Deus para elas, por não dar a vacina para elas. E se a gente pode entender as coisas nesse termo, nós podemos de fato evidenciar então que a igreja ela é muito importante nos planos de Deus. Para concluir, meus irmãos, mais 3 perguntas que eu queria fazer para você nessa noite, antes de encerrar. Qual é o valor de fato que você tem dado para a igreja? Qual é o valor? Você que é membro da igreja, você que faz parte da primeira igreja batista, ou da segunda igreja, da segunda igreja batista em Aracruz. Você que é membro de outra igreja, assim como eu sou, você tem trabalhado, você tem servido, você tem contribuído
Você tem suado a camisa, você tem vestido a camisa, não só essa camisa bonita que você está usando com o tema, com a frase do aniversário dos 33 anos, mas você tem chegado junto, você tem se doado, você tem se dedicado. Qual o seu nível de compromisso? Você tem trabalhado, você tem servido, você tem contribuído? E a última pergunta eu quero fazer para aqueles que talvez estejam aqui nessa noite, que não são membros ainda da igreja. E a pergunta é: o que está faltando? O que é que está faltando para você vir se juntar à família de Deus, ao povo de Deus, à menina dos olhos de Deus, para que você possa também trabalhar, para que você possa também servir, para você possa também contribuir? Que cada um de nós nessa noite possa fazer uma avaliação, não olhando para o outro. Porque normalmente quando a gente pensa na igreja, a gente pensa no outro. A gente avalia a igreja pelo outro. A gente avalia o nível de compromisso pelo outro. Mas eu queria que você hoje avaliasse a sua igreja através da sua vida. Olhando para a sua vida e o seu nível de compromisso com a igreja, a minha pergunta para você nessa noite é: a igreja seria melhor ou pior do que ela é? Porque eu sei que tem gente que, se a análise da igreja for feita através da vida dela, a igreja vai ser pior do que ela é. Mas eu sei também que, se for olhar para algumas outras pessoas, a igreja será muito melhor do que ela é, porque é gente que trabalha, é gente que contribui, é gente que serve. Nesse tempo que vocês completam 33 anos, e normalmente quando a gente vai para uma festa, para um aniversário, de duas umas, né? O ideal é que, claro, a gente traga um presente, né? Que a gente não chegue de mãos vazias. Mas, se porventura a grana estiver curta, a gente não tiver tanta condição, pelo menos a gente leva os nossos votos, não é? A gente expressa os nossos votos, aquilo que a gente deseja para a pessoa, mesmo que não seja materializado através de um presente. Bem, eu não trouxe nada de material para vocês, tá? Então já preciso dizer isso para vocês. Mas eu quero expressar os meus votos nesse tempo que vocês celebram 33 anos de vida. O desejo do meu coração, meus irmãos, é que vocês de fato, assim como já foi dito aqui nesse culto, sejam uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja dinâmica, uma igreja inovadora, uma igreja que vive de acordo com a sã doutrina, de acordo com a palavra de Deus. Que vocês sejam, meus irmãos, uma igreja que está consciente das suas limitações, mas que também consegue enxergar de forma abrangente as suas potencialidades. Que vocês sejam, meus irmãos, uma igreja que realiza o seu ministério, o seu trabalho, a sua obra, o seu chamado, a sua missão, baseado não na competição, mas na cooperação. Aqui a gente não compete com outra igreja, a gente coopera com outra igreja. Que vocês, meus irmãos, possam viver, ou possam ser uma igreja que vive, não na mesquinharia, mas na generosidade. Que vocês sejam, meus irmãos, uma igreja que é capaz de distinguir aquilo que é santidade e santarrice. Que vocês sejam uma igreja que sabe distinguir aquilo que é revelação e aquilo que é revelamento. Que vocês sabem distinguir aquilo que é profecia, e profecia, obviamente, é tudo aquilo que está contido na palavra de Deus, daquilo que é profetada. Que vocês saibam reconhecer o passado, olhar para o passado, e eu vou falar um pouquinho disso também amanhã, mas não ficar preso ao passado. Que vocês sejam agradecidos ao passado, mas não presos a ele. Que vocês sejam uma igreja consciente quanto ao presente, quanto ao momento que vocês vivem. Que vocês sejam uma igreja atualizada e não uma igreja corrompida. Que vocês sejam uma igreja do presente, desta época, desta era, mas não uma igreja mundanizada. Que vocês sejam uma igreja livre,
porque o amor nos deixa livre, mas não uma igreja libertina. Que vocês sejam uma igreja que vive o hoje, mas uma igreja que semeia e que investe também, pensando no futuro. Que vocês sejam uma igreja que vive o hoje, mas não seja uma igreja que seja acomodada. Que vocês sejam de fato aquilo que para mim a igreja de Cristo é: o lugar mais seguro da terra. E em tempos de tanto pânico, por causa de um vírus que é invisível, e de fato a gente vive a realidade de que aqui, entre nós, como igreja de Cristo Jesus, nós somos o lugar mais seguro da terra. Que Deus abençoe vocês. E amanhã a gente continua. Agora, tentando pensar um pouquinho, porque se até que Ele venha, nós precisamos valorizar a igreja de Cristo. Precisamos fazer isso, claro, compartilhando o amor de Jesus. Pai, aplica, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Abençoa, Senhor, a vida de cada um de nós. Leva, Senhor, cada um de nós a um tempo de reflexão pessoal, de uma análise, de uma ponderação acerca do meu envolvimento, da minha participação, do valor que eu atribuo à igreja do Senhor Jesus. Se for necessário, ó Deus, ajustes, ó Deus, nos conduz a isso. Se há entre nós pessoas, ó Deus, que ainda não fazem parte da igreja do Senhor Jesus, mas ao serem tocadas pela Tua palavra nessa noite, respondem à Tua palavra, sendo conduzidas pelo Teu Santo Espírito, que hoje, nessa noite, que aqui nesse lugar, elas possam assumir o compromisso, para que elas possam ser inseridas à família do Senhor, ao corpo de Cristo, à igreja viva que somos nós. Que o Senhor nos abençoe, de maneira que a gente possa, ó Deus, continuar cumprindo com essa missão gloriosa que o Senhor nos concedeu, que é o de anunciar Jesus, que é o de compartilhar o amor de Jesus, até que Ele venha. É a oração que fazemos a Ti, Deus. Nós oramos no nome e pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Durante os últimos 3 meses do ano passado, nós estávamos meditando justamente sobre esse tema, na igreja redescobrindo a sua missão. Muitas coisas do que você falou aqui, pastor, nós meditamos a partir do livro de Efésios também, essa importância da igreja em cumprir o ID de Jesus, que é a nossa principal e única missão diante e como servos de Deus. Quero agradecer, com certeza a mensagem de hoje e a de amanhã é muito melhor do que qualquer outro presente material, viu? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida de Ministério. Deus me revelou uma coisa, isso aqui não é revelamento não, é revelação, tá? Deus me revelou aqui que o pastor Márcio falou que ele tem uns 9 temas sobre este tema, que é o anual. Espero que Deus também revele a igreja de Muniz Freire, para que ele passe aqui mais pelo menos 9 domingos trabalhando esses 9 temas conosco, que será um prazer neste tempo sabático nosso. Quero agradecer a você, nosso querido visitante, que está aqui nesta noite compartilhando conosco dessa festa. Quero também reforçar o convite que amanhã nós estaremos aqui pela... Bruno, pode vir chegando para cá com o seu pessoal. Amanhã nós estaremos aqui pela manhã. A imagem está aí? Amanhã nós teremos aqui o nosso café da manhã de comunhão, e eu quero convidar a todos vocês também, aos nossos visitantes, e teremos também a celebração da ceia do Senhor, amanhã às 9 da manhã. No café, ao invés de você tomar o café sozinho ou só com sua família lá na sua casa, você vai tomar com a sua família aqui da igreja. Você vai passar na mesma padaria, comprar o mesmo pão em quantidade maior, o mesmo presunto, queijo, o que você quiser, e vai trazer para cá e vai compartilhar com o povo de Deus que aqui estiver esse café da manhã. A sua fruta, o seu Toddy, qualquer coisa você pode trazer aqui. Só você, visitante, está liberado de vir e deliciar-se daquilo que a família de Cristo estará providenciando nesta manhã. Mas eu quero muito vê-lo aqui conosco também. E amanhã à noite, mais uma vez estaremos aqui com o pastor Márcio, nos trazendo a mensagem do Senhor, como tivemos hoje. A minha oração é que Deus te leve em paz,
Que você tenha uma noite de reflexão em cima de tudo aquilo que você viu e ouviu aqui nesta noite, e que Deus seja o centro da tua vida em todos os momentos. Saiba que a segunda igreja batista em Aracruz existe somente com o intuito de servir a Deus, e servimos a Deus da melhor forma, amando e servindo as pessoas. E é por causa de você que nós existimos, e nós estamos aqui agradecendo ao Senhor. Que Deus abençoe. Espero vê-lo aqui amanhã, então, tanto pela manhã quanto à noite, tomando café conosco e louvando a Deus em festa à noite. E que Deus nos abençoe. Feche seus olhos só mais uma vez. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Teu Santo Espírito seja sobre o Teu povo reunido aqui nesta noite e em qualquer lugar neste mundo, ó Deus, dedicando ao Senhor e declarando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. E nós vamos encerrar com festa. Nós saímos, normalmente no finalzinho do aniversário a gente canta parabéns, mas hoje não, o final é só amanhã. A festa só vai ser suspensa e continuará amanhã. Mas eu quero convidar vocês a se colocar de pé e nós estaremos encerrando. Vamos conseguir cantar o nosso hino? Ele vai cantar não, pode cantar você. É você que vai cantar. Não brincando, você falou que ia dar uma folga para ele hoje. E nós vamos cantar o tema, a música tema do nosso aniversário, até que ele venha. E eu e o pastor Márcio estaremos nos dirigindo à porta para despedir os irmãos. Logo após o hino, nós estaremos em liberdade. E que este Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom, irmãos, primeiramente gostaria de agradecer ao pastor Bruno, aos amigos que aceitaram o convite de abençoar a amada igreja. E assim como eles nos abençoaram com as habilidades musicais, com as vozes, com as músicas, eu quero agora que a nossa igreja os abençoe cantando o nosso tema, até que ele venha, para que realmente aquela palavra de igreja viva faça sentido nos nossos corações, em todos aqueles que estão aqui, que nos visitam. Muito obrigado pelas visitas. Esperamos que voltem amanhã pela manhã, amanhã à noite. E quanto mais vezes quiserem ouvir a palavra do Senhor e compartilhar da comunhão que Ele mesmo coloca nos nossos corações. Tua graça me alcançou, pra ti
Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Senhor, como é bom estarmos diante de Ti, Pai. Como é bom nós podemos adorar o Teu nome com liberdade. Como é bom nós entendermos que o Senhor está aqui com a gente neste lugar. É tão bom, Senhor, nós sermos escolhidos para adorar, para ser igreja. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de vivenciar isso nesta igreja. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem dado a cada um de nós a consciência de que igreja não são tijolos, igreja não é argamassa, não é telhado, igreja é gente, igreja são pessoas. E obrigado, Jesus, porque o Senhor é o centro da igreja. Obrigado que o Senhor é a pedra angular. Obrigado porque tudo que a igreja faz, se não fizer por causa do Senhor, ela está perdida. E obrigado que o Senhor determinou todas as coisas debaixo dos teus pés. E é isso que esta igreja quer fazer, Senhor, quer estar aos teus pés até que o Senhor venha, até que o Senhor volte. Nós continuaremos te adorando, te exaltando e buscando a tua face. Obrigado por esse tempo de festa nessa igreja. Obrigado porque eles não estão apenas celebrando a igreja instituição, nós estamos celebrando Jesus, o cabeça dessa igreja, Jesus, a pedra angular dessa igreja. Nós te adoramos essa noite. Nos leva para os nossos lares, porque nós, Pai, precisamos da tua presença, não só aqui, mas em todos os lugares da nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém?